irmãos. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos amigos, né, que estão nas lives, que estão em suas casas, ou no escritório, ou no lugar que você estiver. Nós vamos agora falar da palavra do Senhor. É um momento onde o Senhor pode se revelar a nós, porque a Bíblia, a palavra, é a boca de Deus falando conosco na terra. Amém? Então, eu gostaria que vocês, para iniciar, já abram no Salmo 46. É um salmo bem conhecido esse, e é um salmo maravilhoso. É um salmo escrito pelos coraitas, mas o rei Ezequias, que é um rei lá da antiguidade, esse rei foi um dos grandes reis de Israel, e ele lutou muitas lutas do Senhor, né? Ele levou o povo a adorar o Senhor, quebrou muitas idolatrias ali no meio do povo. E eu estava lendo que o rei Ezequias era um poeta. E esse salmo, ele tem muito a ver do que ele escreveu naquele tempo. Então, foi escrito por outras pessoas, né, pelos coraitas, mas ele estava baseado no que aquele rei falou, em poemas, em cânticos que aquele rei escreveu. E ele tinha muita propriedade de falar de Deus, porque ele viveu as bênçãos do Senhor. Ele viveu as lutas, as guerras, e depois ele viveu as maravilhas do Senhor, as misericórdias, os livramentos. Então, e hoje a gente tem escrito aqui na Bíblia, nos Salmos, esse Salmo 46. Eu gostaria que vocês pegassem, ou na Bíblia de vocês, se vocês estiverem aí no celular, abram no celular também, o Salmo 46, são alguns versículos, nós vamos ler ele inteiro, e depois a gente vai falar sobre ele, e o Senhor certamente vai falar conosco, amém? Vamos lá então? Se quiserem ler comigo, vocês vão ter outras formas escritas da Bíblia aí, né, que são versões diferentes, mas vamos tentar ler juntos? Vamos lá. O versículo 1, pode ler como está aí na sua Bíblia também, tá bom? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vocês estão lendo? Vocês estão falando? Podem falar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Versículo 6. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 8. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até o confim do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Sobre a fidelidade da palavra, se ela é verdadeira, se ela é voz de Deus, se ela realmente, né, muitas pessoas têm dúvidas. Muitas pessoas acham que a Bíblia ainda é um livro antigo, escrito por homens, e que ela deveria até ser reescrita, né? Mas nós sabemos que ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Amém? Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção. Essa palavra que a gente está lendo agora foi escrita por homens inspirados por Deus. Olha que coisa maravilhosa. E a gente vai ver agora alguns versículos aí e vamos entender realmente quem é esse Deus na nossa vida. Amém? Então, esse nosso Deus tão maravilhoso, né? Ele demonstra aqui nesse texto que ele é um Deus que é,
é um Deus que faz e é um Deus que está. Olha lá, o versículo 6 fala assim, o versículo 1 fala, Deus é. O de vocês começa assim? Deus é. O versículo 5 fala assim, Deus está, né? Deus está. E o versículo 9 fala, Ele faz. Ele faz. Então, Deus é um Deus que faz, um Deus que está e um Deus que existe, que é verdadeiro. Olha que revelação maravilhosa que esse salmo nos traz. Então, se Ele é tudo isso, Ele não é um Deus estático nem parado. Ele é um Deus que está em movimento o tempo inteiro. O tempo inteiro na história, a Bíblia começa a dizer, no primeiro versículo lá do início da Bíblia, que Deus fez todas as coisas. No princípio, Ele fez, aí Ele vem fazendo, não vem? Terra, céus, água, até chegar no homem, na mulher, né? Então, Deus estava em movimento, não estava parado, não estava paralisado. Nosso Deus é o mesmo. Ele não está parado. E esse salmo continua dizendo que Ele é, que Ele está e que Ele faz. Então, essa palavra de hoje é para a gente, assim, estar finalizando o ano. Eu sei que vai ter mais um culto aqui, né, de quarta-feira. Mas é um tempo para nós nos regozijarmos no Senhor e entendermos que Ele não está parado. Ele não está parado diante da pandemia. Ele não está paralisado diante de tudo que está acontecendo. Diante das variantes que vêm, da primeira, da segunda e tantas que vierem. Nosso Deus não está parado. Tudo isso está acontecendo porque o Senhor está permitindo na terra. O Senhor está permitindo. É o balanço do Senhor falando com o homem, levantando as nações, porque vocês vejam, é de ponta a ponta. Isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só Brasil, né, presbítero? É mundo, é mundo. Então são todas as nações que estão passando pela mesma situação, pelos mesmos medos, pelas mesmas preocupações que nós. Amém? Você vê que muitas vezes não se pode fazer tantos planos assim. Né? E tanta gente fazendo aí tanto plano de festas e festa, daqui a pouco tem um negócio novo que não pode mais se reunir, é perigoso estar perto até de parentes, não é mesmo? Então vocês veem que nós não temos controle de nada, o homem não tem, os governantes não têm, não adianta esperar do presidente, desse, daquele, tudo está no controle e comando de Deus. Esse salmo vai aqui dizer para nós. Amém? Então, nosso Deus é um Deus de ação, um Deus que se move, um Deus que está em atividade. E a gente percebe em toda a Bíblia que Deus nunca teve parado. Se você começar a Bíblia, ler do Velho ao Novo Testamento, você vai ver que Ele nunca esteve parado. Ele sempre esteve adiante de governos, de reis, de sacerdote. Então, Ele está no controle. A Bíblia vai dizer aqui para a gente que Ele está no controle de tudo. E o que é estar no controle? Sabe o que é? É ter autoridade. Só quem está em controle, só quem muda a situação é quem tem autoridade. Né? Então, nosso Deus tem autoridade. E bastaria bastaria o Senhor quiser. Se fosse dentro do propósito dele, tudo isso, todo o sofrimento cessaria e todas as coisas cessariam. Tá? Ah, mas o nosso Deus, tá? Ele gosta de sofrimento? Deus é um Deus assim? Ele realmente gosta? Não. O Senhor é criador de tudo. Mas nós não estamos debaixo de um governo que é dele. Ele tem a autoridade e poder para mudar tudo. Mas muitas vezes não estamos num poder, num controle dele. Amém? Num controle dele, não. Num comando dele, num governo nessa terra dele. Amém? Mas, aí você pensa, poxa, mas o mundo está entregue à sua própria sorte, né? Será que Deus é um Deus irresponsável? Não, Deus é um Deus que trabalha para sustentar, para trazer provisão e preservar todas as coisas. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve. Você precisa crer, fazer prova disso nas pequenas coisas na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida afetiva, familiar, em relacionamentos. Eu quero ver mesmo se esse Deus tem esse poder. Faça a prova do Senhor. Como que eu vou saber o sabor dessa água ou de um suco se eu não provo? É necessário provar a Deus, fazer prova dele, se relacionar com ele, conversar com ele, entregar seus problemas para ele, né? Depositar nele essa confiança. Então, o que eu queria trazer, então, nesse Salmo 46, são 3 ações de Deus dentro desse Salmo.
3 ações, 3 formas maravilhosas de ação de Deus. A primeira é essa que a gente falou, que Deus é, Ele é. Deus é. Aqui no versículo 1 diz que o Senhor é refúgio. Ele é refúgio. O que é refúgio? Refúgio é um lugar que você pode se esconder. É um lugar que no meio do perigo você pode estar. O refúgio é um lugar que você pode ir no momento de grande preocupação ou de perseguição, né? Existem às vezes a gente assiste aqueles filmes de guerra, não tem lugares que são refúgios, que as pessoas entram, tipo lá embaixo da terra, né? Ou lugares em países que tem tsunami, que tem catástrofes assim, né, naturais, e as pessoas constroem aqueles locais embaixo, né, da casa, que fica no subsolo, fechou o negócio, pode passar tudo que ali não vai. Deus está falando que Ele é refúgio. Olha que coisa linda. Vamos pensar nisso, hein? O nosso Deus, Ele é refúgio para você hoje. Você está se sentindo desamparado, perseguido, né? Com problema, o Senhor está dizendo que Ele é refúgio para nós. Então, o Senhor, Ele é refúgio. É um lugar onde se esconde, onde a gente pode se esconder, escapar do perigo. Em Provérbios 18, 10. Alguém tem uma Bíblia fácil para ler para mim, por favor? Provérbios 10. Só para mim não ficar folheando muito aqui. Aí eu repito aqui acho que não vai funcionar, vou ter que ler. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Acho que não vai por causa da live, vou precisar falar, né? Então é melhor procurar. Olá. O que esse refúgio faz conosco? 18, 10. Torre forte é o Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Torre forte, lugar de refúgio, esconderijo, amém? Torre forte é o Senhor, lugar de refúgio. Então, se você precisa hoje se refugiar, se você precisa se esconder em um lugar, não corra para cá ou para lá, ou bata nessa ou naquela porta. A palavra está dizendo que Ele é nosso refúgio. Corra para o Senhor. Torre forte, refúgio, lugar de esconderijo ao Senhor para nós. Amém? Glórias a Deus por isso. Vocês creem nisso? É a palavra que está dizendo. Amém? Então, Ele é torre forte. Ele é refúgio. E aí, a Bíblia também está dizendo que Ele é fortaleza. É um lugar, o que é fortaleza? É quase parecido com o refúgio. É um lugar fortificado, lugar seguro. Fortaleza também pode ser uma qualidade de quem é forte. O nosso Deus é fortaleza. Eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. Amém? Ele não está preocupado de te fazer forte, de você ser um super-homem, uma super-mulher. Não, Ele quer você frágil, Ele me quer frágil mesmo, fragilizado assim, sabe, na presença dEle, entregue, porque basta Ele ser forte. Amém? Então, o nosso... Opa. É a mão que mexe demais. Então, o nosso Deus é refúgio, nosso Deus é fortaleza. Tem outro texto aqui em Naum, eu vou ler, que vai falar sobre isso que Ele é. Eu estou citando os versículos porque a gente precisa entender o que a palavra diz. E a gente tem que viver sob a palavra do Senhor. É sobre ela, é sobre a palavra que nós temos que viver e que nós temos que ser confrontados e cobrar mesmo. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é meu refúgio e fortaleza, mas olha, eu estou sentindo isso e isso. Né? Nós podemos chegar diante do Senhor e pleitear nossas causas. Senhor, eu estou vivendo essa situação financeira, essa situação com o filho, essa outra. Para onde eu vou correr? Para a vizinha? Eu vou correr para onde? Né? Muitas vezes a gente vai vir falar com o presbítero, pedir oração com o pastor e tudo, mas vai ter momentos que você vai ter que ir para o refúgio, para a torre forte, para o lugar de esconderijo, que é só você e Deus. Amém? E lá em Naum, diz assim no versículo 1, 7... O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que neles se refugiam. Olha lá, o nosso Deus, Ele está esperando que eu e você vá se refugiar nele. Ele sabe quem vai primeiro a Ele. Está dizendo que Ele é bom e Ele é refúgio e Ele aguarda, Ele sabe quem nele se refugia. Ele sabe que é lá que você vai correr. Ele sabe
quem nele se refugia. Que sejamos nós aqui, você na sua casa, a buscar esse refúgio nessa tarde. Amém? Senhor, o Senhor é meu refúgio. E eu entro nesse refúgio e fico ali escondido. Certamente Deus vai fazer algo. Não adianta brigar com o marido, não adianta brigar com a esposa, não adianta falar que o 13º não vai dar para nada, que o dinheiro não vai dar para nada. Esquece disso, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Nós trabalhamos o ano inteiro. Eu estou sentindo uma sensação, até tem lá um dinheirinho, né, para comprar umas coisas, mas eu não saí para nada, irmãos. Daqui a pouco o mês está acabando e eu não fui para lugar nenhum. E também não estou sentindo tanto desejo assim de fazer isso. Som. Sim. Emprestar para o Ricardo. O presbítero Ricardo está falando para mim emprestar para ele. Não é muito, mas eu posso, se você precisar, eu posso te emprestar. Amém. Então, esse é o nosso Deus. Ele é bom para aquele que nele... ele é bom naquele que sabe, né, que ele é o refúgio. E outra coisa, as fortalezas humanas, né, elas são falhas e podem ser destruídas, mas Deus é uma fortaleza indestrutível. Sabe lugares assim? Antigamente tinha muito esses castelos fortes, né? Se fazia aquelas cidades todas muradas por inimigo não vir. Mas se vier um grande ataque como hoje, que não era comum no passado, né? As bombas atômicas e tudo, quem pode com um refúgio desse? Ninguém, né? Então, todo refúgio humano, pense nessa tarde, todo refúgio humano é frágil. Mas o nosso Deus é forte e poderoso. Ele vai vir com resposta, ele vai vir com providência, ele vai vir. Basta você confiar, confie. Entra na presença do Senhor com fé e diga para Ele o que você precisa. Muitas vezes nós temos dificuldade de ser sinceros com o Senhor, de falar o que está acontecendo dentro de nós, mas Ele quer nossa sinceridade. Fala, Senhor, não estou nem crendo no Senhor. Senhor, nem consigo confiar, não consigo crer, minha fé é tão pequena. Ele prefere que você diga isso do que ser um religioso e vir toda semana à igreja e não viver de verdade uma vida com Ele. Amém? Então, esse é o nosso Deus. Ele é esse socorro bem presente na angústia. Uma coisa interessante que fala que Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro. O socorro bem presente. O que significa? O SOS, ele é conhecido no mundo inteiro, não é? Não tem SOS? Ele não é só SOS no Brasil. Ele é SOS no mundo todo. Né? E isso, essa ajuda, ela também pode faltar. Ela também pode falhar. De repente, chega lá, você está com um parente tendo um problema ali de saúde, né? E está tendo AVC, coisa parecida, chega ali a ambulância, não tem nem dar tempo, né? Mas é um socorro. Mas o socorro do Senhor, ele é um socorro bem presente. A palavra diz, socorro bem presente. Amém? É um socorro bem presente. Não vai nem dar tempo de telefonar para o SOS ou para a ambulância vir buscar. Senhor, muitas vezes o Senhor vai permitir que vai mesmo, que tem que esperar a ambulância e tudo isso. Mas é só um comparativo para você saber que a palavra está dizendo que Ele é bem presente. Ele não precisa pegar o telefone e fazer uma ligação para o Senhor. Senhor, né? É bem presente. Basta o seu pensamento, basta uma oração ali, basta ali o teu pedido, basta ali aquele seu momento com o Senhor. Ele é um socorro bem presente no dia da angústia. E outra coisa maravilhosa do Salmo, vocês estão acompanhando comigo o Salmo 46? E aí, no versículo 5, uma outra coisa maravilhosa é que começa dizendo o versículo 5, que Deus está no meio dela. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está. Então, a gente viu que Deus é fortaleza. E Deus também está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Deus está presente para ajudar e proteger o seu povo.
Amém? O Senhor tem uma aliança. Se você aceitou Jesus como seu Salvador e você está aliançado com Ele, eu não posso ver, tem uma aliança aqui de casamento, mas a nossa aliança com o Senhor, ela não é visível, mas ela é forte e poderosa. O Senhor tem aliança com você. Nós é que falhamos na aliança. A gente esquece muitas vezes de muitas coisas. Muitos adulteram no relacionamento com Deus, muitos se prostituem no relacionamento com Deus, vão atrás de outros deuses, vão atrás de outra fé, ou atrás de outros socorros. Mas o Senhor, Ele cumpre e zela da aliança dEle conosco. Amém? Nós temos uma aliança com o Senhor. Então Deus Ele está presente, Ele está no meio do seu povo, Ele está no meio da igreja, Ele está no meio da família, Deus está no meio da sua família, por mais problemática que ela seja. Ai, mas esse filho, essa situação, isso, Deus está lá, Deus está lá, Deus está lá. É um compromisso dele com a família, é um compromisso dele com o nosso trabalho, né? É um compromisso dele com os negócios, com a nossa vida financeira, é um compromisso dele em nos abençoar. Amém? Então, a gente viu aqui que Deus é um Deus que é e agora é um Deus que está. Ele está presente, Ele está na nossa vida, Ele está dentro da nossa vida. Se você está aliançado com o Senhor, se você já entregou a sua vida ao Senhor, não duvide disso, não duvide disso. Ele está no começo e no fim de toda a história. Em Mateus, Jesus diz uma coisa interessante. Abram comigo, se puderem, você que está online também, ou apenas ouça. Mateus 28. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Olha aqui. Ensinando-as. O Senhor está dizendo aqui assim. No versículo 18, 19. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada a Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Olha que lindo esse Jesus. Ele está dizendo para nós hoje. A palavra do Senhor ela é muito simples e ela é muito fácil de entender e é muito profunda. Não precisa de muitos salamaleques, né, Ricardo? Não precisa de muitas coisas e tanta interpretação. Ele está dizendo que está conosco todos os dias. Então Deus está. Ele está com você. Não duvide disso. O que você viveu, o que eu viveu, o que você passar, Ele está conosco até a consumação do século. Deus é um Deus presente. Amém? Você pode dizer comigo, glória a Deus por isso? Amém? E Deus, Ele continua trabalhando. E em João 5,17, no começo eu disse que Ele não é um Deus estático que está parado, que Ele está em movimento. Deus está em movimento, Jesus está em movimento. Ah, mas eu não o vejo. Ele é real, Ele é forte, Ele é poderoso, né? Ele tem a sua morada no céu, Ele domina sobre todas as coisas, tem controle de tudo. E aqui vai dizer isso, que Ele trabalha, Ele está em movimento, Ele trabalha. Em João 5,17, abram comigo se vocês puderem. 5,17 vai dizer assim, olha que Jesus diz aqui. E Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o Senhor, Ele está trabalhando no período da noite, quando você dorme. O Senhor, Ele tem tudo sobre a sua vista. Deus está trabalhando. Ele não depende do que eu faço ou do que você faz para Ele agir. Ele vai agir de acordo com os planos dEle, né? Com a perfeição dos planos dEle e os projetos dEle. Tá? É aquilo que Ele quer que vai ser executado na sua e na minha vida. Amém? Então Deus Ele não está parado, Ele está trabalhando. E Jesus falou, olha, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Deus e Jesus estão em movimento trabalhando pela salvação desse mundo, trabalhando pela salvação das pessoas, trabalhando para executar seu plano perfeito de salvação do homem. O nosso Deus está agindo. Você crê nisso?
essa palavra tem que aguçar, a Bíblia tem que aguçar a sua fé, tem que aguçar. E outra coisa maravilhosa, que esse aqui a gente precisa ler mesmo, que está em Isaías 64, lá o profeta Isaías 64:4. Aqui vai dizer que ele trabalha para quem nele espera. Olha lá, ele só vai trabalhar para quem nele espera. Você precisa esperar no Senhor. Sua fé, sua convicção não pode dar depositada em nada a não ser no Senhor. Está dizendo assim Isaías 64. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha aí, que maravilhoso que é esperar no Senhor. Ele está dizendo que nunca se ouviu falar num Deus assim, nem na antiguidade, nem vai vir outro Deus, não existe num Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então, que você possa esperar no Senhor, que você possa ter paciência e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Não é se debatendo, não é buscando aqui e ali, mas é aguardar pacientemente com fé. Os jovens têm muita dificuldade, né, de ter paciência. Muitas vezes, muitos também, né? Muitas pessoas também querem ir resolvendo e tomando atitudes e decisões pela sua mão, seu braço, aquilo que acha que é correto. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai trabalhar para aquele que nele espera. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Se você está esperando em Deus, descansa seu coração nele. Ele está trabalhando para te trazer a vitória. Não desista, persevere. Se você está aguardando as respostas do Senhor, continue aguardando. Se você ainda não depositou uma situação na mão dele e a situação fugiu do seu controle e você está vendo que não tem solução, coloque na mão do Senhor nessa tarde. Ponha, basta onde você estiver, basta você falar com Ele. Não precisa se ajoelhar, não precisa, fale com o Senhor na maneira que você está. Senhor, eu estou aqui, preciso do seu auxílio, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso que o Senhor tome essa situação nas suas mãos, encaminhe como o Senhor quer, traga a solução, entrego o meu coração, entrego a minha fé a Ti. Amém? Glórias a Deus. Então, nunca se ouviu falar num Deus assim. Então Ele está. A gente viu que Ele é um Deus que está. Ele está no controle. Ele está no comando. E aí a gente vai ver aqui por final que Deus é um Deus que faz. Deus é um Deus que é, um Deus que está. E lá no versículo, voltamos para o Salmo 46, no versículo 9. O versículo 9 vai dizer que Ele faz. Ele traz à tona, Ele traz à luz, Ele faz cessar as guerras. Até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Isso aqui dá para a gente lembrar, quando ele fala de arcos, de carro, né, que as guerras antigamente eram feitas com carros de madeira, né, com cavalos, era assim que eles iam, com armas, não eram armas, né, como as nossas, era esse tipo de arma, que era lanças. Então, Ezequias, como eu comecei a dizer no começo, esse rei que esse salmo foi ali motivado nos escritos dele, ele sabia bem o que era isso. Ele conhecia um Deus que dava livramento de guerra para ele. Amém por isso? E o Senhor hoje pode nos dar livramento. Quais as suas guerras pessoais? Quais as suas guerras interiores? Quais as suas guerras familiares? Quais as guerras que estão na sua mente? Muitas vezes a nossa batalha é com a nossa própria mente, não é? Muitas vezes a batalha é com o nosso próprio orgulho, com o nosso eu. Muitas vezes a batalha é conosco, antes de ser com qualquer outra pessoa. A Bíblia fala que não é o homem ou a mulher que é o motivo, né, da nossa guerra. É nesse mundo tenebroso, né, há um mundo espiritual que se opõe contra a nossa vida também. E nossa guerra é contra esse mundo. E muitas vezes é contra mim mesma, é contra você. Então, qual a sua batalha? Para você hoje colocar na mão do Senhor.
para você depositar, Senhor, essa é a minha guerra, essa é a minha batalha, essa é a minha dificuldade, esse é meu vício, esses são os meus hábitos, esses são meus costumes, coisas do que as pornografias e tantas coisas, né? A gente podia descortinar um monte de situações que, mas é muito comum essas coisas na vida das pessoas. Homens e mulheres, crianças, adolescentes, adultos, idosos, vivem tudo isso. E são guerras, e muitas vezes as pessoas são vencidas, sem saber que existe um Deus poderoso que pode lutar e vencer essa guerra para você. Amém? E você só ali no esconderijo do Senhor, guardado no esconderijo dele, na fortaleza dele, e ele lutando por você. Mas para chegar nesse nível, você tem que ter uma entrega muito grande. Não é um pezinho, não é uma mãozinha que você vai entregar, né? Não é metade do coração, porque Deus não divide a nossa vida com ninguém. Não pode ter dois senhores na nossa vida. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir ao Senhor e a nós mesmos, e o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso eu, né? E então a gente vai ver agora que Deus é um Deus que faz. Deus é um Deus que faz, Ele faz coisas diferentes, Ele surpreende, Ele vai fazer coisas novas na sua vida. E Ele decidiu mudar a sua história. Quando nós vamos para o Senhor, né, todo risco de dívida, a Bíblia diz que todo risco de dívida que havia contra nós, Ele risca. E aí Ele escreve algo novo para nós. O problema é que a gente quer continuar muitas vezes a viver nossas coisas antigas, nossa vidinha. A gente quer que Ele abençoe aquilo que a gente projeta e programa para a vida. A gente não faz uma entrega para um Deus tão inteligente que é esse, que tem caminhos tão diferentes na nossa vida, né? Eu sou prova de que quis caminhar uma vida e o Senhor tinha um projeto para mim. Eu atrasei esse projeto por alguns anos, porque eu também fui uma filha rebelde no passado. Eu também fui rebelde. Eu também demorei um pouco mais a entender o plano e o projeto do Senhor. Até que eu só atrasei o plano, que depois Ele foi lá e buscou. E Ele faz isso com a gente. Ele faz isso com você. Ele faz isso com você que está nos ouvindo. Então, Ele é um Deus que faz coisas novas. E Isaías 43 diz que o Senhor, Ele fará uma coisa nova. Você precisa crer nisso. É importante que você creia. O Senhor está dizendo aqui no Isaías 43, 19, 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo. E ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Olha o que o Senhor está dizendo. Amém? É coisa nova. A gente precisa crer, querer e desejar. Mas eu já estou de mais idade. Será que eu tenho tanta coisa assim para viver? Depois dos 50 eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero servir o Senhor agora na minha vida. Já fiz muita coisa, já trabalhei, já cuidei dos filhos, né? Ainda continuo trabalhando muito, mas eu continuo seguindo aquilo que eu me propus a fazer, que é esse novo do Senhor, que é servi-lo, né? Que é estar na obra, tá falando dele para pessoas, é poder trazer a palavra para aquele que quer ouvir na oportunidade que eu tiver para dizer, para falar. E o Senhor tem uma coisa nova. Não é só porque nós estamos mais velhinhos, não. Né, Cida? Tem muita coisa nova. A Cida, eu falei, porque a Cida tem uma vida muito grande com o Senhor, desde jovenzinha. E ela está aí fluindo na presença do Senhor. Não é? Amém? Então, eis que faço uma coisa nova. Vocês não percebem? O Senhor está dizendo. Você não percebe? Você percebe, Dulce, que Deus está fazendo uma coisa nova? Amém? Glória a Deus. O Senhor está fazendo uma coisa nova para nós. O Senhor está fazendo algo novo. Não fique lembrando das coisas passadas. Não fique lembrando. Não vai ter espaço na nossa vida para Deus trazer o novo enquanto a gente não jogar o velho fora. Amém? É que a gente às vezes fica preservando sentimentos, lembranças, relacionamentos passados, mágoas, tristezas, ódio disso, ódio daquilo, né? Sentimento assim, falta de perdão. Tudo isso a gente ainda permite na nossa vida, não joga fora isso velho para o novo tomar lugar.
o novo de Deus quer tomar lugar na nossa vida, amém? Então aceite essa verdade nessa tarde. Existe algo novo. Ele é um Deus que faz. Ele não parou de fazer. Ele não se cansa de trabalhar. O meu pai trabalha, eu trabalho também. Ele está trabalhando ainda. O céu seria muito chato se a gente fosse para lá só ficar cantando, sentado na nuvem, tocando harpa. O céu não é isso. O céu, com certeza, será um lugar de movimento, de bênção, de coisas maravilhosas. A Bíblia fala de coisas que os olhos não viu, né? Que nós não entendemos, que nós nem imaginamos. Existe uma coisa nova para você. Então, se alegre por isso nessa tarde. Não fique impressionado por aquilo que você vê. Aquilo que é aparente, mas Senhor, a Bíblia fala isso, mas olha essa situação aí, imagina, isso aí não muda nunca, esse marido não vai mudar, essa mulher não vai mudar, isso aí não muda nunca. Muda, Deus tem poder para mudar, o Senhor faz mudanças, o Senhor faz uma coisa nova, ela está vindo à luz, vocês não percebem? Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos, amém? Tudo que é árido, tudo que está sem vida, todo deserto, ele está dizendo que ele vai colocar um caminho. Há um caminho. Entregue-se a ele nessa tarde, descanse no Senhor, tire o velho, tá? Tire o velho. O velho são as nossas vontades, aquilo que a gente já está acostumado. Queria que vocês ficassem em pé. Você que está aí também na sua casa, se você puder ficar aí, ou na sua sala, ou no seu ambiente, se não puder, permaneça também da forma que você está. Mas a palavra diz aqui para nós, no Salmo, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Amém? Fica quieta, mulher, para de falar, de reclamar. O Senhor sabe do seu problema. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olha que Deus maravilhoso. Vocês sabiam que a natureza clama e a natureza reconhece Deus? A Bíblia fala que a natureza geme pelos filhos de Deus, ela geme pelo retorno de Deus, ela geme para ser toda renovada como ela foi um dia ali no Éden. Tá? A natureza, ainda mais nós que somos seus filhos, né? Seus prediletos, seus, né, formados com tanto amor e carinho pelo Senhor, planejado pelo Deus eterno, como nós devemos nos sentir honrados quando o Senhor fala, aquietem-se, fiquem em silêncio, eu sou exaltado entre as nações, saibam que eu sou Deus, eu não sou um Deus qualquer, eu sou o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. O que não está parado, o que faz, o que é, o que está agindo, ele vai agir. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Ele é nosso refúgio. Está precisando de refúgio? Refúgio é o Senhor. Amém? Então vamos agora, vamos orar juntos. Você que está em casa também, vamos entrar na presença do Senhor. Reconheça, creia nessa palavra, creia nesse salmo. Creia nesse cântico, creia nessa verdade de alguém que viveu, escreveu porque viveu, reconheceu esse Deus aqui. Esse Deus deu livramento para Ezequias. Ezequias é aquele rei que Deus falou, você vai morrer. Conserta a tua casa, né? Você vai morrer. Ele sabia que ele ia morrer, ele tinha uma doença. E ele foi na presença do Senhor e clamou por mais um tempo de vida. Senhor, não me leve ainda, eu tenho coisas para fazer. Ele clamou, implorou, ele entrou na presença do Senhor. Então, entre nessa tarde na presença do Senhor. E Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Ele pôde fazer muitas coisas. Se eu e você soubéssemos o momento que a gente fosse, se eu soubesse que eu fosse daqui 1 ano, você já pensou como eu ia acelerar as coisas para mim? Como é que eu ia correr atrás disso, isso, consertando isso, falando com um, conversando com um, preparando meu coração, né? O que eu ia fazer? É assim que a gente precisa viver, porque a gente não sabe o nosso amanhã. A gente não sabe. Eu estava no hospital esse final de semana, no domingo à noite, deu entrada um rapaz daqui de São Caetano, da Vila São José, de 28 anos, ele completamente estourado num acidente de moto, não tinha nenhuma chance de vida, estavam tentando reanimar. Sem chance nenhuma, ele sabia que ia acontecer. Com 21 anos, a gente não sabe nada na vida dele. E assim é toda hora, todo momento, todo dia.
Viva agora esse momento, como se o Senhor fosse voltar hoje para nós. Vamos viver hoje, esse dia, vamos entregar nossa vida e coração, como se o Senhor viesse para nós hoje. Ah, mas isso é uma loucura pensar em morte. Não é. Não é, é a certeza de cada um de nós nessa terra. É o nascimento, vida e morte, não é, Ricardo? É nascimento, vida e morte, essa é a certeza que temos. Amém? Então é por isso que a gente precisa saber, confiar nessa palavra, que Ele é um refúgio, Ele é uma fortaleza, Ele está na nossa vida e Ele faz cessar as guerras na nossa vida. Seja qual guerra você está vivendo, o Senhor tem poder de fazer essa guerra cessar. O Senhor tem poder de fazer essa guerra cessar e te dar livramento, de trazer um tempo de paz. Amém? Vamos orar então? Glórias a Deus, Senhor, Senhor, Senhor. Vem sobre nós nessa tarde, Senhor. Tua palavra é linda e maravilhosa, Jesus. Tua palavra é verdadeira e viva para nós, Senhor. E é nessa palavra, nessa verdade, Senhor, que nós estamos confiando. Que o Senhor é um refúgio e fortaleza para nós. Que seus filhos aqui nessa tarde possam entrar nesse refúgio. Possam entrar por fé, pela fé nesse refúgio, nessa fortaleza. Em nome de Jesus, Senhor, esses que estão em casa, Senhor, estão orando agora juntamente conosco, Senhor, que essa palavra possa ter entrado, Senhor, no seu coração, que eles possam se compreender quem é o Senhor, o Deus que é força, refúgio, fortaleza, lugar de esconderijo, lugar de um Deus que nos faz carinho, do lugar de um Deus que nos acalma, que acalma a tempestade da nossa vida. Senhor, traz a calma dessa tempestade nessa família que está nos ouvindo agora em nome de Jesus. Todo esse conflito, toda essa briga, todo decreto de morte nessa família em nome de Jesus, Senhor. Vem com o seu poder sobre eles, Senhor. Restaura essa família, Senhor, restaura, que eles possam compreender que não há Deus maior e melhor que o Senhor. Nunca se ouviu falar de um Deus como o Senhor, nunca se ouviu falar. Se revela essas pessoas, Senhor. Traz a sua salvação e conversão a esta casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que o nosso povo aqui presente, Senhor, possa estar entrando nesse refúgio nessa tarde. Refúgio, entra no refúgio do Senhor, entra por fé, vai entrando e vai dando passos para o Senhor, vai dando passos para esse refúgio. O Senhor está te esperando, o Senhor está te aguardando, Ele está te abraçando. Vem, Senhor, vem. Vem com o seu poder aqui, Senhor. Restaura a fé das minhas irmãs, dos meus irmãos. Senhor, mostra como o Senhor os ama. Mostra o plano e o projeto de vida que o Senhor tem para cada um aqui, Senhor. Restaura a nossa sorte. Restaura a fé, Senhor, dos seus filhos. Em nome de Jesus. Nós queremos dizer não para a nossa vontade, Senhor. Nós queremos dizer não para o nosso passado, para as coisas que nos marcaram e que nos amarram, que nos prendem, Senhor, para entrarmos nesse caminho novo que o Senhor nos propõe, Senhor. Nesse caminho novo que o Senhor está abrindo para nós, Senhor. Esse caminho, Senhor, que corta o deserto. Esse rio que o Senhor abre no ermo, onde há secura, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que possamos sair fortalecidos pela Tua graça daqui, Senhor. Confiantes daqui, Senhor. Restaurados pela Tua justiça. Restaurado pela Tua mão poderosa. Por isso, Senhor, eu peço, nessa tarde, Senhor, basta um toque do Senhor. Basta um toque da Tua presença na vida dos meus irmãos aqui. Basta um toque, Senhor. Basta um toque para que eles sintam, Senhor, a Tua presença. Então vem, Espírito Santo de Deus, vem. Vem e sopra. Sopra nesse lugar. Sopra nesse lugar. A vida do Senhor. A vida do Senhor. A restauração de vidas aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, você que está em casa. Entre na presença do Senhor, busque a palavra do Senhor, busque a Bíblia. A Bíblia hoje se encontra, nós não estamos num país fechado onde as pessoas têm dificuldade de leitura da Bíblia.
Você encontra a Bíblia em qualquer lugar, começa a lê-la, começa a lê-la. Eu tive muitas experiências com a Bíblia, de começar a ler, não entender o que estava lendo, e daqui a pouco saltava nos olhos um versículo ou outro, era a própria boca de Deus falando. É assim que a gente entende a Bíblia, porque o Espírito Santo a revela para nós. Amém? Você não pode somente ler a palavra de Deus com o entendimento humano. É necessário uma revelação do Espírito, e o Espírito quer revelar, ele quer se revelar, ele quer se revelar. Ele quer se revelar para quem tem sede. Nós vimos aqui que Deus conhece aqueles que buscam refúgio nele. Que seja você em casa, que seja eu, que sejamos nós, aqueles que buscam refúgio no nosso Deus. Amém?